Vamos lá. Estamos ao vivo. Yes, heavy metal. Heavy metal. Mano, peraí, minha câmera tá Salve, fria. salve. Aí, pronto. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos senhoras, senhores e outros, à Escola Rofocalha de Perversão e Maus Costumes, aqui no Ponto Afótico, onde nós damos palco para louco, onde, mano, nós fazemos muitas coisas outras aí. E essa é a intro aí. Hoje estamos com o Zara. Mano, Zara, se apresente para os nossos telespectadores, por favor. E aí, galera, sou a Zara, da Serpente Mística. Estou também lançando a minha loja de produtos mágicos, que tem tudo a ver com essa live, inclusive, @arsvenéfica. Quem quiser seguir aí, tamo junto. Total, é isso aí, mano. Tem tudo a ver com essa live mesmo. Hoje o nosso tema de hoje é justamente, mano, o lado sombrio da magia natural, assim. Então, a gente, pô, queria. A gente vai. Mano, eu acho que, tipo, vamos lá, eu vou começar falando. Eu acho que muita gente que vai pra esse lado acabava sendo pessoas que eram de um bagulho mais natural e Uhum. acabam introduzindo um bagulho meio darkness, assim. Tipo, por exemplo, eu fazia Uhum. vários rituais para Daimon super maneiros, onde os incensos eu colocava nos vasos ao redor. Até porque eu fazia numa varanda que era externa e tal, pra não morrer com incenso. E ficava super legal, assim, era uma vibe super trevas, natureza, assim. E, mano, fala um pouco pra gente aí da sua jornada e da sua visão dessas coisas, tudo que você quiser falar aí, mano. Tá, eu acho que tem bastante coisa pra falar, inclusive entrelaçar alguns assuntos, assim, porque é um assunto muito amplo, né? Tipo, no começo da minha jornada na bruxaria, eu comecei por aí, né? Eu comecei, tipo, conhecendo a natureza, o que que as ervas podiam entregar ali, energeticamente falando, cristais, eu já fui bem vidrada, assim, em pedras, cristais, etc. E esse mundo, né, me levou também ao mundo dos feéricos, que eu trabalho até hoje. E eu acho que esse assunto também dá pra entrelaçar bastante dos féricos, porque, tipo, é muito essa coisa que a galera acha que, é uma fadinha, um gnominho bonitinho e tudo mais. Só que eles são, tipo, trickster, né? Eles são ali, eles têm as próprias regras, eles têm personalidades únicas, moralidades próprias, sabe? Então, tipo, pra você se fuder na mão de um é muito fácil, né? Eles não são seres bonitinhos e bonzinhos como a galera pensa. Então, eu acho que também eles é muito o reflexo ali da natureza em si, né? Porque existem plantas que são plantas lindas, flores, ervas que são flores lindas, que são extremamente venenosas, mortais, né? Então eu acho que a gente pode ir por aí, saca? Total. Mano, total. Total. Eu concordo pra caralho. Eu diria que esses serizinhos feéricos, eles tendem a ser, tipo, mais caóticos até do que os daimons abissais das trevas, assim, que a galera costuma ter mais tabu, talvez, né? Não sei, isso na minha experiência. O que você acha? Ah, o que eu acho é que, tipo, em termos energéticos, assim, os daimons, eles estão numa esfera muito mais sutil, né? Eu acho que os seres feéricos, eles estão numa esfera mais densa, não no sentido de, tipo, denso igual a dark ou pesado, mas denso no sentido que nós estamos na esfera mais densa de todas, nós somos carne e osso, né? A gente está aqui na matéria, no concreto. E os seres feéricos, eles habitam esse entre mundos, né? Tipo, conseguem habitar o nosso mundo terreno e eles conseguem habitar outras dimensões mais etéreas, mais espirituais ali. Então eu acho que, tipo, por eles serem
mais densos nesse sentido, são seres mais difíceis de lidar e são seres cuja presença é muito mais, não quero dizer muito mais real, porque a experiência espiritual é real, né, em vários sentidos para cada um, mas assim, é muito mais intensa, é muito mais ali, tangível, sabe. Então eu acho que, por eles estarem mais próximos e também por eles terem suas próprias regras e moralidades, eu acho que são seres que a gente realmente tem que ter mais dedos, sabe, tem que estudar mais, é mais difícil de lidar. Então eu concordo, assim, em partes, na minha experiência, né. Tipo, eu nunca Uhum. chamei, por exemplo, daimons, né, que são daimons ali que já têm uma natureza ruim, uma natureza mais inferior e tudo mais. Eu trabalho mais com os daimons ali da Goécia e tudo. Alguns têm energias mais pesadas, outros mais leves e tudo mais. Só que eu acho muito bizarro isso, cara, que a galera só vê fadas e feéricos como esses serizinhos bonzinhos, né. Inclusive, o que eu vejo pessoas na internet, etcétera, que trabalham com esses seres, também romantizam, sabe. Tipo, eu não vejo ninguém falando sobre, essas questões mais dark, vamos dizer assim, porque se você pega qualquer livro de feéricos pra ler, pra estudar, cara, eles roubam crianças, sabe, as pessoas têm proteções contra feéricos na Some casa na delas. floresta, seu filho tá lá de boa, de repente você volta do trabalho, teu filho sumiu na floresta pra sempre, ninguém nunca mais acha ele, nem rastro dele. Várias coisas Exatamente. horríveis, né. Mano, eu acho, e aí, tipo, me diga o que você acha disso, que isso talvez tenha um pouco a ver com, a expansão da Wicca, especialmente no mundo que a gente vive hoje em dia, onde a Wicca já é um negócio muito bem consolidado e inclusive o que muita gente pensa de bruxaria, eles pensam nesses conceitos, wiccanos, muitas vezes, né, que são o que é instaurado. Eh e justamente eu sinto que a Wicca, para se consolidar um pouco mais, para assustar um pouco menos as pessoas com essas questões de magia, coloca todas essas coisas muitas vezes, não toda a Wicca, né, com certeza não, mas essa Wicca pop de internet que a galerinha, tipo, pega muito superficial, ela justamente acaba pegando justamente só nesse ladinho de: "Ai, as fadas são boas, legais. Ah, não tenha medo de magia, faz o trabalho com a fada é boazinha". E isso é uma visão bem contemporânea, né, que não tem tanto a ver quando, talvez, na minha concepção, eu acho que tenha mais a ver com essa nossa visão urbana de que a natureza é uma coisa boa e legal, porque a natureza está sumindo, em oposição a uma visão de alguém que está vivendo aquela natureza no dia a dia, onde a natureza é uma ameaça, onde você está vivendo na sua casa e vem um bicho estranho que pode ser uma grande ameaça. Uhum. Que é uma natureza diferente, né, uma visão completamente diferente da natureza, aquela natureza é assustadora, ela te devora, ela vem do nada, o qualquer coisa pode sair daquela mata. Exatamente. Eu acho que a Wicca, assim, ela, cara, eu não consigo dizer se já era da natureza dela desde o princípio passar esse pano cor-de-rosa em cima É, eu de também não. tudo. Uhum, Eu nunca, eu acho que eu já estudei a Wicca, só que não muito a fundo, eu nunca vivi a Wicca, tipo, nossa, eu vou num coven wicano, sabe, eu nunca estive nesse lugar. Só que é o que acontece hoje em dia, né, tipo, muita gente passa esse pano cor-de-rosa em cima de tudo, e eu acho que isso vem de um lugar ali, né, de querer uma aceitação social, sabe, tipo: "Olha, eu sou bruxa, mas ser bruxa não é uma coisa tão do mal. ruim assim", sabe. Tipo, a gente é legal, a gente trabalha com cristais, a gente acende incensos, sabe. Só que Uhum, isso eu acho que tira muito da natureza da bruxaria, que é uma natureza selvagem, né, uma natureza ali que, porra, matou milhares e milhares de pessoas ao longo da história, a gente foi perseguida, né, tipo, é uma história ali que ela não é cor-de-rosa, ela não é feliz, né, então acho que uhum. tira muito dessa natureza aí, né. E as pessoas, em busca de serem aceitas, elas esquecem a verdadeira essência, sabe, da parada. Sim, mano, concordo plenamente, mano. Concordo plenamente, porque é isso, acaba ficando um bagulho meio
meio uma mão direita boba, né, num sentido de só, tipo porque é isso, a bruxaria é transgressão, e aí você quer fazer uma bruxaria que seja justamente não transgressiva, que seja: "Não, tá tudo bem". E isso por um lado é muito legal, porque sim, expande um monte de práticas, expande um monte de coisas, de ideias e tals, e chega em muito mais gente, mas por outro lado justamente perde toda essa ideia subversiva, né. Eh Uhum. Pô, vamos entrar num assunto então. Você acha que o que você acha sobre, tipo, mano, as polêmicas bruxas católicas? Você acha que pode existir uma bruxa cristã ou católica? Lógico, Cara, você não precisa se eu falei posicionar nesse tópico polêmico, a gente também pode não entrar nele, isso não é um problema, assim. não, tranquilo, pra mim foda-se, tipo, Manda bala. eu já falei sobre isso numa palestra até, que inclusive, né, em Salem, lá em Massachusetts, eles têm uma eu acho que eles chamam de igreja, se eu não me engano, mas é tipo uma igreja da bruxaria cristã. E, tipo, é um órgão conhecido e respeitado por lá, tipo, em Salem. E aí a gente pensa no absurdo, né? Tipo, porra, em Salem, onde muitas bruxas foram massacradas, né? Onde a história aconteceu ali de forma totalmente brutal pela Igreja Católica. E aí o povo quer, né, ser bruxa e ser católico ao mesmo tempo, saca? Tipo, isso pra mim é completo absurdo, surto psicológico, mas, né, existe. Só que, assim, eu entendo e eu respeito uma parte da bruxaria, um braço da bruxaria, que é a bruxaria tradicional, né, que pega ali algumas coisas, né, tipo, ai, magia com santos, né, tipo, Muito é... tradicional daqui do Brasil mesmo. Essas bruxarias Hã? com santo, simpatia, realmente é muito tradicional daqui do Brasil, historicamente mesmo. Aham. Até lá de fora também, né, tipo, da Europa, assim, existem ramos aí de bruxaria tradicional que tem essa coisa de magia com santos e não sei o que com salmos. Só que isso, eu acho que vem de uma necessidade ali de incluir essas coisas nas práticas para sobreviver, sabe? Tipo, a galera estava sendo perseguida ali, a galera estava morrendo, quem mexia com ervas, quem mexia com poções e quem, sabe, fazia coisas assim que eram consideradas bruxaria, quem mexia com tarô, e aí as pessoas tiveram que incorporar ali, por exemplo, imagens de santo em casa para meio que disfarçar, em vez de rezar para Diana, para alguma deusa ou algum deus ali pagão, rezava para algum santo, sabe? Então, assim, eu entendo que em determinado momento da história isso foi necessário para sobreviver e isso acabou vindo até hoje, sabe, em algumas vertentes da bruxaria. Beleza, só que essas pessoas não se declaram bruxas cristãs, sabe? Elas são bruxas e elas vêm de uma tradição de bruxaria que incorpora certas coisas, só que bruxa cristã, cara, e quem se denomina bruxa cristã, pra mim é uma coisa completamente maluca. Irado, mano, então amarramos. Velho, eu tenho então uma outra visão. Eu acho que também existe o lado de você cresce muitas vezes dentro de uma doutrina que muitas vezes te é forçada ou opressiva, seja ela muitas vezes justamente protestante ou católica, né, que são bem fervorosas e são os que afetam mais a gente aqui no ocidente, principalmente, né. E aí quando você passa para esses lados trevosos ou vai para essas coisas de bruxaria e tals, você leva Deus com você. Então você leva o Espírito Santo para o altar demoníaco, tá ligado? Ou você usa o Deus que já te respondia nas suas preces, mas você renega a igreja, sabe? Eh, não não sei, porque eu vejo eu pessoalmente, aí a minha experiência pessoal é que eu sou filhinha do Espírito Santo, tá ligado? Eu fui iniciada na igreja católica, foi absolutamente horrível, tá ligado? Foi, tipo, horrível, foi uma tortura, era muito, muito horrível. Acho que é parte da ideia que seja um pouco, né. Mas, cara, o Espírito Santo sempre me ajudava e eu nunca tinha nenhuma relação com a igreja, eu não ia em igreja, eu não ia em porra nenhuma.
Eu lembro que tinha uma capela ecumênica daquelas de hospital, tá ligado? Literalmente num hospital que eu ia, e minha família sempre teve muito problema de saúde, então eu sempre ia parar na frente daquela capela ecumênica com uma imagem de Jesus Cristo imprimida, tipo, numa resolução meio média, sabe? E, mano, eu sempre sentava naquela capela lá e eu falava, tipo, mano, sei lá. Ah, já pedi várias coisas lá naquela capela lá e tudo me atendiam, tá ligado? E era um bagulho sempre muito legal. E eu lembro que uma das últimas coisas que eu pedi pro Espírito Santo, que o Espírito Santo me deu, foi tipo uma ligação com, mano, uma galera muito trevosa e uns daimons muito pesados e umas coisas muito loucas. Tanto que eu vejo o Lucifugo um pouco como a dualidade do Espírito Santo, assim, meio que a sombra do Espírito Santo, se a gente for olhar num aspecto sombra e luz, né, nesse complementar. Ah, eu não me digo bruxa católica, eu não falo com o Espírito Santo regularmente. Mas e se você for ler dentro dos bagulhos de Bíblia mesmo, mano, tipo, catar a Bíblia, e você lê sobre, tipo assim, os escolhidos do Espírito Santo, lá, os iluminados do Espírito Santo, aqueles que têm a dádiva do Espírito Santo, cara, tudo sempre bateu muito comigo, tá ligado? E, e isso independente de qualquer relação, na verdade, justamente. Acho que hoje em dia a maior parte dos cristãos, sejam eles católicos ou protestantes, não iriam curtir muito a minha pessoa, assim, embora tenha bastante variações. Eu acho Fala aí. que na minha visão, sim, na minha visão, o que você descreveu, né, bate mais com essa coisa que eu falei, tipo, de uma bruxaria que acaba trazendo para dentro santos e, enfim, várias divindades. Porque, querendo ou não, nós somos politeístas, né? Então, assim, eu acredito que todo mundo existe, eu acredito que todas as divindades existem, que todos os espíritos existem. Só que eu escolho não me conectar com alguns, sabe? Mas eles existem. Se eles existem e eles entram em contato com você ou eles te respondem de alguma forma, show de bola, saca? Mas assim, eu acho que começa a virar um problema quando as pessoas levam os dogmas pra dentro da bruxaria, sabe? Os dogmas da igreja, os dogmas de Cristo, os ensinamentos da Bíblia e essas paradas, entendeu? Mas aí então eu vou jogar outra lenha na fogueira. Será que é possível se livrar de todos os seus preconceitos e todos os seus dogmas? Especialmente de uma vez? Obviamente não. Mas o que eu quero dizer, tipo assim, por mais que você se desconstrua, por mais que você, mano, engula o vírus woke aí e os caralhos, você ainda vai ter predisposições e tendências. eh, Então aí vai a minha questão aí. É possível abrir mão de todos esses dogmas conservadores? Porque na minha visão, a gente é dual, então a gente acaba quanto mais livre você fica, mais você acaba criando uns dogmas X, tá ligado? Você não vai com a cara de certas pessoas e pá, e pum. Sei Hum. lá, mano, o que que você acha disso, assim? Cara, eu acho que é que eu sou um pouco mais radical, eu acho, nesse sentido. Tipo, eu acho que se você não consegue se livrar de dogmas cristãos, por que que você quer ser bruxo, sabe? Por que que você quer ir por esse caminho, entendeu? Tipo, pra mim não bate muito, não faz muito sentido. Eu acho que, obviamente, ninguém vai se desfazer dos seus dogmas do dia pra noite. Só que eu acho que é um trabalho que é necessário pra quem quer entrar nesse E caminho. precisa ser constante, né? Eu acho que é a questão. É uma coisa que você nunca pode parar de aprender e de querer justamente se autoaperfeiçoar, né? Nesse aspecto. Pô, da hora, mano. Vamos redirecionar pro bagulho da natureza, então. Sei que é super X. Vamos. Mas, mano, eu já tive muitas experiências assustadoras em lugares. Já viu Coragem com Covarde, o desenho animado? É, Uhum, eu lembro que no começo do Coragem com Covarde eles sempre falavam coisas estranhas acontecem em lugar nenhum. E eu sempre tive uhum. muito essa experiência, tá ligado? De tipo, às vezes você vai
sei lá, numa trilha, às vezes você vai numa viagem, às vezes você vai num blá, e você acaba indo parar, mano, num lugar muito ermo, que hoje, especialmente nos nossos termos, costuma incluir natureza, muitas vezes, né? É, e aí só Uhum. tem você e o silêncio da noite, e é lá que os bagulho mais macabro que você puder imaginar, assim, e até os que você não puder, acontecem. É, eu acho que isso bate muito com essa experiência nossa, assim, desse bagulho que a gente tá falando. Bom, ó, quer dizer, né, direcionar agora para isso. Mas eu sempre, especialmente como uma city girl, assim, myself, que sempre, mano, nasci e cresci no centro de São Paulo. Sempre foi uma coisa muito excepcional pra mim ver natureza, sempre foi uma coisa muito, uou, que legal. É, Uhum. então, muitas vezes também sempre tiveram momentos disso, tipo, uma vez eu e meu namorado, a gente foi, tava só a gente numa casa de praia, no meio do nada, acho que eu já te contei essa história. E aí a gente foi caçado por uma criatura das trevas que pulava entre as árvores, tá ligado? Só que não tinha, tipo, nenhum macaco grande na região e teria que ser, tipo, alguma coisa do tamanho de um chimpanzé pra maior, assim, pra fazer o barulho que tava fazendo. E aí o bicho começou a circular a casa e a gente tava na área externa e a gente entrou. E aí começou a entrar uns bichos estranhos em casa de um jeito muito estranho. Enfim, eu poderia ter contado essa história em mais detalhe, mas eu acho que é isso, a natureza acaba sendo muito assustadora muitas vezes. Qual é a sua experiência? Fala disso, mas também, sei lá, fala. Você nasceu e cresceu na cidade? Você viveu com algum lugar com natureza abundante em algum ponto? Eu nasci em Niterói, né, só que por muito tempo da minha vida eu morava em frente à praia. Então, não era natureza mato, mas era natureza água, né. Uhum, E até hoje eu tenho muita conexão com os seres de água, na verdade, o meu mapa inteiro é basicamente água, tem muita água, e os 2 daimons que eu cultuo são daimons regidos por água, e eu tenho muita conexão, assim, com Ondina, todos esses seres folclóricos, né, relacionados à água. Só que, tipo assim, experiências sobrenaturais, assim, já aconteceram, mas não muito na minha cidade natal. Eu acho que pode ser porque ali, querendo ou não, é uma cidade grande, entre aspas. Então, havia muita interferência de pessoas, poluição, sabe? Era uma praia muito poluída. Na verdade, não era uma praia nem que poderia ser para tomar banho. Então, assim, não era uma natureza pura, sabe? E aí, as coisas começaram a acontecer assim também comigo quando eu fui para lugares de natureza mais pura, né? Por uhum, exemplo, eu já fui várias vezes para o Nordeste. E lá no Nordeste foi onde eu senti os bagulho mais sinistro também, sabe? Tipo, em lugares de praia, em lugares de mato. E recentemente, inclusive, eu comecei a ficar muito interessada nesse bagulho de folclore. Porque, assim, eu sempre fui muito interessada no folclore irlandês, né? Dos seres feéricos e tudo mais. Tenho muitas experiências também, depois se a gente quiser falar sobre isso. uhum, Só que recentemente eu comecei a estudar bastante sobre o folclore brasileiro também, sabe? E pra mim muita coisa faz sentido. Eu acho que muita coisa realmente existe em matas, em praias, em rios que a gente nem consegue dimensionar, sabe? E, cara, todo mundo sabe, né, que o folclore brasileiro ele tem histórias bem macabras, né? Tipo, todo ser é meio macabro em si, sabe? Tipo, a sereia, ela vai lá e puxa os caras pra baixo do mar e mata eles. o Boto engravida a É, mina e vai sei lá, embora, deixa ela com um bebê. E com uma fama de puta. isso, exato. Aí o boitatá te mata e mata caçadores, etc. Enfim, são histórias ali que são macabras, né? E eu acho que todo folclore é meio macabro justamente por causa daquilo que a gente falou, porque a natureza ela é selvagem, né? Ela é assim. Então, são seres que habitam a natureza, são seres que refletem a natureza da natureza. Então,
é tudo muito intenso, sabe. E por toda essa bagagem, por toda essa energia e etcétera, eu tô me planejando pra morar no mato, né, porque eu acho que tudo ali acontece de uma forma mais intensa, a magia mais intensa, a energia mais intensa, eu acho que a gente fica mais feliz também, mais unido ali com o mundo e com a vida num geral, sabe. Então, tipo, os meus sentimentos, assim, e experiências em relação à natureza são muito profundos, sabe, tipo, já tiveram vários momentos, assim, né, em que literalmente só de estar na água do mar ou ver a água do mar, as emoções começam a vir, eu começo a chorar, tipo, tem a ver com essa coisa, tipo, a água são as emoções, né, o ar são os pensamentos, te fazem ali pensar, se comunicar de uma forma diferente. Tipo, existem essas coisas, né, e é muito bizarro quando você experiencia isso de perto, sabe. Mano, concordo plenamente. Concordo plenamente. Tipo, cara, mano, muito. Eu sei que, tipo, eu fiquei muito tempo sem ver, tipo, nada de natureza, sem viajar e tal. E aí, justamente nessa viagem onde apareceu o bicho assustador, cara, eu tava, tipo, muito online. Eu tava só nas telas, eu, tipo, dormia olhando pro telefone, sabe? Tipo, acordava, a primeira coisa que eu fazia era ligar o PC. E aí lá, cara, a gente passava às vezes, tipo, 10 horas só olhando o mato, tá ligado? Lá é meio que uma reserva florestal, então eu tinha uma vida muito Branca de Neve, meio tipo, lá vem muitas cutias, tipo zonazinha de cutia. E como não tem muitos predadores, até porque tem casa e tal, então se tem alguma cobra, a galera tipo manda pra longe. É, ficam muitas, cara. E você pode colocar, tipo, comida na pedrinha. Tipo, sei lá, você bota casca de cenoura. E elas, mano, vêm lá comer. E elas sentam e ficam comendo com as mãozinhas. E você fica olhando elas, você fica vendo a dinâmica social delas. Aí você vê que vem outra e quer pegar a cenourinha delas. Aí ela sai correndo atrás delas. Elas quase não pega-pega, assim. Cara, é, tipo, fenomenal. Tipo, quem precisa de YouTube quando você tem, tipo, o mato, sabe? Mas eu concordo muito. Exatamente, cara. Fala aí. Não, é muito doido essa questão, tipo, eu tô num momento da minha vida onde eu sinto que se eu ficar mais um ano na cidade eu vou enlouquecer, sabe. E eu sempre fui uma pessoa, tipo, quando eu era mais nova, né, eu sempre fui uma pessoa de querer morar em cidade grande, querer ficar na cidade, shopping, essas coisas. Só que é um bagulho que às vezes parece que é mais forte que você, sabe, o chamado, assim, pra natureza, pra montanha, para o mato, tipo, é um chamado, assim, bem bizarro, sabe. Só que todo mundo que mora em lugar de natureza, de mato e etcétera, sabe que se deve respeitar, né, se deve respeitar as lendas locais, deve respeitar o folclore local, deve respeitar o mato, respeitar a floresta, enfim. Eu acho que ninguém que mora ali desde sempre mexe com isso, sabe. É algo muito, de gente urbana não respeitar e não dar bola pra isso e tudo mais, né. Total, mano, eu concordo. Ou, justamente, a gente tem mesmo em zonas de mata, gente que simplesmente não liga, né? Tanto que muitos dos nossos folclores, da nossa. Eu, na verdade, fiz um trabalho sobre folclore brasileiro na faculdade, quando eu tava cursando história, então eu acho bem legal essas coisas. Mas a Me gente. manda. Ai, nem foi nada demais, era tipo um trabalhinho de, sei lá, 5 páginas, nada demais, não era nada. Eu te empresto o livro de folclore que eu usei, que é bem mais legal, na real. É bem legal, tem Vezes. umas coisas muito underground, assim, tipo. Mas justamente muitas dessas lendas, delas acabam sendo sobre gente que não respeita a mata e se fode. O boitatá, o Isso. curupira, são todos defensores da mata e da natureza e de jeitos diferentes. A Yara também, de certo modo, ela é uma defensora das É, mulheres. Fala aí. pausa, Pausa. porque eu me arrepiei inteira agora, porque eu tô
uma ring light aqui na minha frente, a luzinha, assim, até aumentar ao máximo. Gente, me arrepiei inteira. Pô, cara, e eu pausei a gravação pra isso. Caralho, não, eu achei que era pausa da gravação. Olha, isso foi ainda mais místico. Eu só não falei do seu bagulho da luz. Fala aí de novo, repete isso daí. Não, é que eu falei pausa porque eu estava arrepiada, me assustei aqui, porque eu tô com uma ring light na minha frente e ela estava no mínimo, né, porque senão a luz fica muito forte. E quando eu aumento ou diminuo a luz, ela fica piscando, então dá pra ver quando tá aumentando e diminuindo. E do nada a luz aumentou até o máximo e estava piscando, assim, tipo, degrau a degrau, assim, até chegar no máximo. Aí eu fiquei toda arrepiada, socorro. Ui, Mas foi isso. super legal. Mano, mas é sobre isso, cara. Tipo, os folclore brasileiros é sobre defender as pessoas. E o que eu tava falando justamente no momento do seu arrepio é que a Yara acaba sendo uma defensora das mulheres, por exemplo. Várias dessas sereias de rio que a gente tem aqui são muito defensoras e protetoras desse sagrado feminino. Exatamente. Muitos deles, eles são conhecidos ali por ferrar com caçadores, né? Pessoas que adentram a mata ali pra destruir, pra fazer coisa errada, pra matar bicho. Então, tipo, eu acho isso muito foda, sabe? E eu acho Claro. que é impressionante, uma coisa que me deixa muito pensativa, assim, é que não importa o quanto uma sociedade estivesse distante da outra, o quanto um país fosse distante do outro, todo mundo tem o seu folclore, né? E muitas coisas se entrelaçam, assim, sabe? Tipo, eu tava lendo um livro outro dia de mitologia irlandesa, né? E, cara, o livro é de 1902, eu acho. E esse cara fez uma pesquisa antes disso, né? Então, sei lá, 1890 e poucos. E ele foi em várias cidades, assim, da Irlanda, em vários. Tipo assim, ele foi pro norte, aí depois ele foi pro sul. E, tipo, na época não tinha internet, obviamente, né? Não tinha meios de comunicação, assim, entre as pessoas ali do norte e do sul. Só que o cara ia perguntar, né, para as pessoas mais velhas ali e tudo mais sobre o folclore, sobre as fadas, etc. E, cara, uma pessoa lá do cu do mundo do sul tinha uma experiência completamente X, com um ser férico completamente X, e aí ele vai pro norte e tem pessoas que tiveram a mesma visão, a mesma experiência. Só que não pode ser, tipo, mas eles se comunicaram, né? Eles combinaram. Tipo, cara, como? Não tinha internet, não tinha televisão, sabe? Tipo, as pessoas viviam isso, assim, quando não tinha, né, essas distrações, tipo, celular, tela, poluição e cidades, etc. Elas viviam isso o dia inteiro, a noite inteira, sabe? Então, o que me deixa muito encantada é isso, sabe? Em qualquer lugar, assim, que você vai, que tem pessoas mais velhas, ou que você lê relatos mais antigos, tem muito dessas coisas, sabe? Muito dessas atividades, assim, que às vezes não tem nem como você negar, porque é um bagulho bizarro. Uma pessoa muito X e uma pessoa muito Y tiveram exatamente a mesma experiência, sabe? Mano, total. E nisso eu tenho algo a adicionar muito legal. Eu, por muito tempo, tive um fantasma que me assombrava aqui. Tipo, Eu mano, era um bicho terrível, assim. Eu chamei ele por muito tempo de lava-mãos, tá ligado? Porque ele se manifestava lavando as mãos na minha pia. Eu ouvi o som da pia de madrugada, né? Você E já aí me o contou que que desse. esse foi um dos eventos mais cabulosos aí. Mas o que que aconteceu é que esse lava-mãos, ele se manifestava de uns jeitos muito estranhos, muito estranhos. Eu via umas massas amorfas de trevas com olhos brilhantes na escuridão, e eu via um bicho que corria meio que em zigue-zague, as pernas dele eram super estranhas, ele meio corria em tipo zigue-zague, era muito estranho, cara. E aí, eu não conseguia achar ninguém que tivesse uma experiência igual à minha. E eu fiquei procurando, 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 procurando. Aonde que eu achei? Um amigo meu sabia de uma lenda do folclore mexicano
de um bicho-papão mexicano. E aí a Ca visão esse bicho-papão mexicano batia, tipo, exatamente com o bicho que eu tinha visto. E aí deu, tipo, alguns caralho. meses disso, e eu vejo muito daqueles vídeos de, tipo, top 10 momentos de fantasmas pegos na câmera. E aí, cara, eu estava vendo Uhum, um desses compilados insanos, e de repente eu vi uma menina que morava, acho que em Buenos Aires, e eu lembro de pensar nisso, caralho, Buenos Aires, assim, perto, né? Porque, cara, o bicho que ela gravou na tela lá, a manifestação trevosa que ela gravou na tela, era idêntica ao que eu tinha passado. Era tipo assim, como se fosse a mesma espécie de animal, sabe? Você vê, tipo, as listras na borboleta e fala: "Caralho, isso é claramente o mesmo bicho", assim. E eu achei isso muito uhum, legal, porque eram vivências espalhadas pela América Latina, assim, sabe. E dentro dessas ideologias e dentro dessas vivências, e justamente eu achei legal porque a menina da Argentina era claramente um cenário mais urbano também, mais próximo do meu. E eu achei hum. isso muito legal, cara, muito legal. E entra nesse bagulho, né, tipo, como que isso acontece? Tipo, eu com certeza não contei a minha história pra essa menina argentina, muito pelo contrário. Ela só acabou gravando o bagulho que era literalmente o bagulho que eu vi na escuridão lá e que eu via constantemente, que me assombrava aqui. E isso é muito insano, cara, isso é muito insano. Isso é muito insano. É, eu Tipo, também é a acho. pro fala aí, fala aí. Não, eu também acho insano, tipo, são sei lá, né, cara, são situações que fazem a gente pensar, tipo: "Pô, como é que a gente vai duvidar da experiência espiritual, né, tipo, que o espiritual existe", sabe? Sim. Sim, eu acho exatamente isso. É isso que é o mais legal, cara, você pegar esses momentos que você só vira e fala, tipo: "Tá, ok, eu não tenho não tenho como duvidar desse bagulho", assim. Eh, Uhum, e é legal, né, porque na nossa experiência espiritual, muitas vezes, eu acho que é o pêndulo, né. Então a gente vai ter momentos que vão fazer a gente duvidar pra caralho, e falar: "Não, tudo isso é uma mentira e tals". Eh, mas a gente tem esses momentos que são muitas vezes esses absurdos, que você fala: "Caralho, como assim?". De sincronicidade, né, de você ver, não, realmente o bagulho tá costurado aí, o bagulho tá interconectado, e isso é muito uhum. legal, cara, isso é muito legal. Eu gosto muito dessas coisas. Sim, Mas aí, sim, eu também. você tem Por isso que eu alguma gosto tanto de fala aí, folclore, desculpa. por isso que eu gosto tanto de folclore, porque eu acho que as histórias, assim, populares têm muito disso, né, tem muitos seres, muita riqueza, muitas experiências. É diferente, assim, de lidar com divindades e deusas e daimons, sabe? É diferente, assim, a vibe. Mano, você quer falar algumas histórias? A gente pode entrar num momento histórias legais, ou alguma coisa do tipo. Você tem histórias maneiras? Tem alguma história? Quer falar? Precisa ser minha? Não, nem um pouco, qualquer coisa que você saiba. Tá, eu tenho então. Eh, eu acho que vem desse lugar, né, de folclores, que são bizarramente perigosos, né, e que as pessoas romantizam muito, sabe. Dentre esses livros ali de 1900 e tudo mais, tem alguns autores mais antigos, assim, sabe, que estudaram essas paradas de folclore. Eu acho que, querendo ou não, infelizmente, né, o que a gente mais tem de informação e livros e etcétera, vem de fora, pelo menos nesse contexto histórico aí desse período, sabe. Eu acho que tem menos informações acadêmicas e, bibliográficas aqui no Brasil, sabe. Então, É mais difícil mesmo, eu na Europa é mais acabo bem estudada. isso. Então eu acabei também, focando bastante uma época também nessa questão de folclore irlandês, né, até porque é o folclore que eu trabalho, eu acredito que
os seres féricos, eles não existem só na Irlanda, né, eles existem no mundo todo, onde tem natureza, eles estão ali. E tem um desses autores, eu tenho um livro aqui, eu esqueci o nome do cara, eu vou pegar aqui pra gente ter esse nome aqui pra galera, se alguém se interessar. É um livro, ele é muito polêmico, assim, ele é bem antigo, eu vou ver aqui exatamente de que ano que ele é, achei. Ele se chama The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies. É do Robert Kirk, esse livro. Se alguém quiser printar. É do Irado. Robert Kirk. Esse cara, o Robert Kirk, se eu não me engano, ele era uma pessoa que já foi do clero, cara. Ele era um reverendo, alguma coisa assim, sabe? Tipo, da igreja. Só que ele morava na Irlanda e por conta das experiências que ele já teve com os seres féricos, por mais que ele fosse da igreja, ele mexia com a galera, entendeu? Tipo, ele mexia ali com os seres féricos, ele escrevia sobre eles, inclusive, né, tem esse livro daqui que foi ele que escreveu. E esse cara, depois que ele escreveu esse livro, que inclusive esse livro ele tem algumas informações sobre o mundo das fadas e etc, que alguns estudiosos das fadas também dizem que não eram para estar ali, né, que tipo são informações que não eram para ser públicas, digamos assim. O Robert Kirk estava escrevendo um segundo livro. E nesse segundo livro, ele estava colocando mais informações ainda, né, sobre o mundo das fadas, mais informações sobre a sociedade, sobre os seres, sobre como eles funcionam e os segredos, etc., que ele já tinha vivenciado, porque ele tinha experiências próximas, assim, com esse povo, né, férico. Enquanto ele estava escrevendo esse segundo livro, antes dele conseguir publicar esse segundo livro, ele morreu. Caralho. E ele morreu de uma forma muito engraçada, né, pra não dizer outra coisa. Muito medonha também. Porque, assim, ele morava numa casa na Irlanda que tinha um jardim extenso, né, e tinha uma parte desse jardim que era conhecida por ele e pelos vizinhos por ser habitada pelos féricos. Tinha passagens, portais ali, né, para o mundo dos féricos. E o Robert Kirk ele foi encontrado uma certa manhã com roupas assim de dormir, o hobby dele de dormir, como se ele tivesse levantado no meio da noite, né? Morto ali exatamente nesse ponto, né? Que dizia-se que era uma passagem ali para o mundo dos feéricos e que várias pessoas já tinham tido visões e experiências ali com as fadas, né? E ele foi encontrado ali, sem nenhum vestígio de machucado, tipo, ele caiu e bateu a cabeça. Não, não tinha vestígio, sabe? Era como se ele tivesse tido uma parada cardíaca momentânea, assim, sabe? Só fez pá E e ele morreu. morreu ali. Então, hã? Não, eu estava, tipo, fez pá e morreu, assim, tipo, dormindo e ninguém sabe o que aconteceu. É isso? Exatamente. Muito Exatamente. Ele foi louco. encontrado de manhã, como se ele tivesse saído da casa dele à noite. Não sei se ele estava sonâmbulo ou se ele Uhum. saiu pra. Ele viu alguma coisa, sabe? Enfim. Mas ele foi encontrado ali morto. E posteriormente, o irmão do Robert Kirk, ele vem a público dizer que ele sabia que o irmão dele estava sendo prisioneiro no mundo das fadas, porque ele teve sonhos e visões com o irmão dele pedindo para ser resgatado. Então, esse irmão do Robert Kirk viu o Robert Kirk como prisioneiro lá no mundo das fadas. Ele estava pedindo socorro, pedindo ajuda, e ele falou pro irmão dele que a única maneira dele conseguir sair dali era se no batizado do filho do irmão do Robert Kirk, ou seja, do sobrinho do Robert Kirk, ele ia aparecer, ele ia ter uma aparição ali,
e o irmão dele ia precisar jogar no peito dele, no peito do espírito, né, da visão ali do Robert Kirk, uma espada de ferro, porque ferro é um material que as fadas não gostam, né, que afasta as fadas. Muitas pessoas na antiguidade, na Irlanda e tal, mantinham um pedaço de ferro embaixo do travesseiro, né, para manter as fadas afastadas, inclusive em berços e tudo mais, né, para não roubarem as crianças. E ele tinha que jogar essa espada de ferro no peito da aparição ali do Robert Kirk. Só que o irmão, né, segundo ele ficou tão. Isso aconteceu no batizado ali do filho dele, o irmão apareceu, só que ele ficou tão assustado ali com essa aparição que ele não conseguiu fazer o que foi pedido, né? E aí disse que o Robert Kirk está lá até hoje, vai ficar lá para a eternidade, sabe, como prisioneiro. E falam que é por causa do que continha nesse segundo livro que não foi lançado, sabe? É uma história muito foda. Mas ninguém nunca achou os manuscritos, tipo, o bagulho incompleto, sei lá, o que que tinha lá? Cara, se achou, não foi a público. Legal, né? Eles podem ter querido esconder justamente, né? É, Verdade. exatamente, porque eu acho que a galera lá naquela época ficou com 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 o cu na medo, mão né? Porque também, aí né, tipo, o cara abriu o portal para as é, fadas, né? é. Você é louco, E que aí é loucura. uma história que mostra essa parada de tipo, cara, você não quer mexer com esses seres, sabe, tipo, não leva na brincadeira, né, porque não são seres bonzinhos e tudo mais, são seres que eles podem sim te beneficiar e você pode ter uma boa relação com eles, sim, só que não é com todos, né, e também existem condições para isso, né. Uhum. Total, total. Mano, eu vou falar pra gente fazer uma breve pausa, peraí. Aí, voltamos à gravação. Estamos de volta. A gente, mano, tá falando agora de. Não, era um assunto, né? Mas a gente tá falando agora de, de lobisomem. O que que a gente tá falando, mano? Manda bala aí. Pega o microfone. Eu estava comentando que aqui na cidade onde eu moro é uma cidade onde se sabe pouco sobre as lendas locais, porque era terra indígena e os indígenas foram expulsos daqui, basicamente. Foram mandados embora, foram criado um monte de boatos falsos e se tornou um lugar hostil para quem era da própria terra, se tornou hostil. E nisso eu tinha muito contato com pessoas do interior, de roça mesmo, e eu sempre conversava com o avô do meu cunhado. E ele era um senhor que ele gostava muito de contar histórias da vida dele. E ele contou uma vez que ele enfrentou um lobisomem, que ele estava andando a cavalo à noite, no escuro, que ele precisava ir para casa. E já era passado da meia-noite, lua cheia, e ele encontrou um senhor na rua, cumprimentou, né? O senhor foi estranho com ele, seguiu para a direção oposta que ele estava indo. Meia hora depois, ali, bom tempo, na verdade, ele encontra uma criatura preta grande que derruba ele do cavalo. E como ele sempre andava com facas, no interior, ele fabricava facas e vendia, ele esfaqueou essa criatura e saiu um líquido preto. A criatura era peluda, grande, maior do que ele. Então ele acreditou que era um, como eles chamavam, um lambesomem. Um senhorzinho de interior muito querido. E nisso a criatura ela caiu dentro de um rio. E ele não conseguiu mais ver a criatura. A criatura caiu, né, se desequilibrou. E ele ficou com aquela faca com líquido preto. No dia seguinte, quando ele foi olhar, ele não achou nada, só achou ali umas marcas na terra, mas não soube de ninguém desaparecido, não soube de nada, só ficou aquilo. Ele e o cavalo viram o que aconteceu e acabou ali. Que legal, mano. Eu tinha um amigo na faculdade pegando essa roda que tinha uma vez feito uma trilha, eu acho que era no Pantanal. Era um desses lugares bem mato, assim. E aí ele e os amigos tinham se perdido na trilha. É, e eles foram parar, justamente, eles estavam querendo ir, acho que por uma cachoeira, alguma coisa do tipo, que dava lá.
e eles foram parar numa casa. E aí diz que eles bateram na porta da casa para pedir direções e saíram duas pessoas, um homem e uma mulher. E diz que a mulher era alta e comprida e meio ranzinza, assim, meio fechada, e que o homem era baixo, gordo e bem meio bobão, assim, meio é, piada, engraçadão, assim. E aí eles pediram direção para esses dois e eles conseguiram chegar na cachoeira que eles queriam, viram a cachoeira, foi lá, foi ótimo. Só que aí na hora de voltar, tava escuro e eles se perderam. E eles estavam numa reserva florestal no meio do nada, sem pegava nem sinal de celular, nada, tipo, floresta. E aí, eventualmente, eles todos perdidos lá tentando achar um caminho, eles viram dois cachorros. E aí diz que os cachorros, um deles era grande, alto e comprido e ficava na frente meio dando ordem. E o outro era baixinho, peludinho, e todo meio bobão, meio. É, E aí diz que os dois cachorros olharam pra eles e começaram a andar num caminho. E eles seguiram os cachorros e eles deram no carro deles, conseguiram sair de lá. E eu Que achei isso muito doideira, hein? louco, assim. E ele conta isso como uma história de lobisomem. E eu, porra, vejo completamente o porquê, assim. Porque eles estavam meio do nada, sabe? Tipo, o que que eles iam fazer? Eles seguiram dois cachorros. E eles foram dar Uhum. onde eles precisavam. Então, é bem legal, né? Tem várias dessas histórias e várias manifestações desses lobisomens, dessas pessoas, cachorro, lobo e etc. Sim, bem maneiro. Mano, vou então falar de outra coisa que tem muito aqui no Brasil. Vocês já devem ter, todo mundo aqui já ouviu aquela música Eu Vi Gnomos, né? Tipo, não sei, ela é bem popular, assim. Mano, tem muitos gnomos aqui no Brasil. A gente precisa falar disso, da cultura de gnomos e duendes que tem aqui no Brasil, assim, né? Porque aí Até a você. Xuxa já Oi? até a Xuxa já viu? Até a Xuxa já viu duende? Eu não sabia dessa. Ah, Você não, é nunca verdade. viu? Sim, claro. Tá, ok. Mano, tipo. É, a gente tem muitas dessas manifestações de gnomos e duendes. E aí me diga você que estuda esse folclore, porque normalmente quando a gente vê essas coisas de fadas e criaturas da floresta, né, especialmente elementais e tals, acaba puxando justamente para essa cultura mais das ilhas lá, né, tipo Irlanda, Reino Unido e tals. Mas tem gnomos e duendes nesse folclore, nesses folclores irlandeses? Na sua experiência? Sim. Tem? Ah, legal. Legal. Justamente, eu Se eu achei que não não me engano tivesse. não, se eu não me engano é lá onde não nasce, assim, mas tipo, no mundo férico deles tem fadas, gnomos, elfos, trolls, um monte de seres, assim. Então, isso é muito legal, porque o que eu sei é mais do lado ibérico. Então, tipo Hum. assim, eu sei de várias coisas, mas, por exemplo, o catolicismo ibérico que chegou aqui, ele era considerado o mais puro e cruzadesco e os caralhos. Dito isso, ele era, mano, especialmente o português, muito pouco preocupado com essas coisas de tipo. Tem o nome certo pra essas coisas quando mistura espiritualidades? É, É sincronicidade não. Ih, confundi Sincretismo. agora. É isso? Sincretismo. Isso, é sincretismo religioso. Sincretismo. Isso. Isso. Então, mano, eu sei que o catolicismo ibérico que veio pra cá, ele tinha muitos sincretismos religiosos, e especialmente quando ele chegou aqui, a gente tinha o braço da Inquisição, ele chegava mais longe, era mais difícil dele alcançar a galera aqui no Brasil. Então, a gente acaba tendo essa cultura muito mais livre, com uma série de conceitos e costura até naquele papo nosso, que muitas pessoas que se dizem católicas, e são católicas,
mas que estão fazendo práticas que você olha, assim, com as lentes do dia de hoje, são completamente pagãs. Por exemplo, só o negócio que a gente tem de afogar o santo, botar o santo de cabeça para baixo, embaixo da água, sabe? Isso é bruxaria, cara. Como assim você vai torturar o santo para ele te dar o que você quer, sabe? Isso é Goécia Salomônica, Sim. assim. Isso é, sabe? É tipo, é um bagulho, mano, hardcore, mano. Você tem que ser hardcore pra querer torturar o santo pra ele te dar o que você quer. E, e, Uhum. e esses são conceitos justamente que poderiam ser pouco católicos, mas que sempre foram parte do nosso catolicismo, e era um catolicismo que era justamente visto como muito foda, muito puro, muito pica, assim. Então o que eu sei Uhum. acaba pegando mais dessas bruxarias ibéricas que a gente herdou. É, mas justamente eu não sei te dizer se eles tinham fadas e gnomos também. Mas aqui é um bagulho muito presente, né? Você vai pra São Tomé das Letras, porra. Até eu, justamente aí engajando nisso, eu tenho aqui o meu gnomo. Eu tenho um gnomo de cannabis. Eu não sei se dá pra ver ele direito, pera aí, que eu não queria abrir o pote, né? Vocês podem imaginar o porquê. Porra, essa câmera não foca, mano. Parça. Ó, legal, agora tá tudo preto. Então, enfim, esse é o gnomo, tá ligado? Ele tá aqui nesse pote. E ele é muito legal. É, Eu já vi pessoalmente, cara, e não dá pra ver na câmera, mas, tipo, é um pedaço de flor de cannabis que, cara, tem um formato muito específico, é bizarro, assim, é sabe? humanoide. Formato humanoide. Ele É, tem os bracinhos assim, bom, não vai dar pra ver na câmera também, mas ele tem os dois bracinhos pro lado e a cabecinha. Ele parece um pouquinho aquele Groot da Marvel lá, aquele bichinho planta. É, sim. e justamente uma das coisas que eu achava legal era da galera falando que plantas específicas teriam gnomos e espíritos associados com aparências muito diferentes, né? E isso faz muito sentido pra mim. Tipo, plantas venenosas terem uma aparência mais agressiva, mais arisca. Tipo, pô, cara, mano, isso é muito legal. Eu tenho a minha varandinha, que é onde eu tinha o meu altar, que eu tava falando lá que eu tinha os incensos e tal, falamos aqui nessa live. E aí o que aconteceu recentemente é que, mano, apareceram lagartas nas minhas plantas. E essas lagartas têm Hum, uma cabeça trevosa, gigante, assim, que parece um crânio com olhos brilhantes, assim, claramente feito pra assustar, porque assustou eu, que sou uma mamífera de tipo 90 quilos, tá ligado? E se me assustou, eu imagino uhum. um bichinho pequeno. É. E aí, tipo, mano, foram descobrir que as lagartas que eu tinha aqui eram lagartas caixeiras das almas, alguma coisa assim, caixeiras. Acho que é caixeira das almas mesmo, da borboleta caixeira das almas. E que elas Hum, se fingem de cocô pra não serem pegas por predadores, elas parecem cocô de pássaro. E eu achei caramba. isso tão condizente com a aura do altar que eu tinha naquela naturezinha, sabe? Eu achei isso tão legal, cara. Eu achei isso tão maneiro. E aí agora elas estão, duas delas já fizeram casulo, assim, eu tô bem empolgada. Uma delas ainda tá comendo lá, mas é super legal essas coisinhas de manifestaçõezinhas, né? Tipo, eu tenho o altar trevoso lá, não tem nenhuma planta trevosa, mas as lagartas que aparecem, elas são darkness trevosas que dão borboletas gigantrósticas, darkness trevosas, sabe? Eu acho isso muito Uhum. legal. Sim, no folclore, né, nesse folclore do mundo das fadas e tudo mais, existem grupos de fadas boas e grupos de fadas ruins. Quando eu digo fadas, é tipo os seres féricos no Uhum. geral, pode ser gnomos, elfos, etc. Não só fadas, tipo fadas. Ok. Mas existem grupos que são notoriamente conhecidos ali por serem seres de uma natureza boa e o outro por serem seres de natureza ruim, né? Então, normalmente são esses de natureza ruim que têm essa aparência mais grotesca, né? Mais selvagem, animalesca e tudo mais. E que tem ali essa natureza mais de matar, roubar, né? Essa coisa aí que a gente vê às vezes nos folclores também.
E tem os seres bons, que são aqueles que você pode acessar, fazer trocas e ter experiências e etc, né. E alguns têm aparências mais bonitinhas mesmo, né, outros têm aparências mais grotescas, e é bem maneiro isso, porque eu acho que em todo lugar que eu vejo, assim, né, tipo, a representação ou alguém falando sobre, é fadinha Tinkerbell, né, sendo que não é assim. Inclusive, a maior parte desses seres féricos, eles têm tamanhos iguais aos nossos, assim, 1,80, 1,70 ou até às vezes Hum. maiores que a gente, né. Olha, Então, não são sempre pequenininhos e não são sempre bonitinhos. Às vezes você pode ter um encontro com um ser de 2 metros espiritual que depois você vai entender que é um férico, sabe. Então é maneiro. mano, acho isso legal, porque inclui faunos também, né, essas coisas mais, esses seres naturais, mas eu justamente queria contar uma história nessa vibe que eu lembrei agora, na real. Eh, mano, uma vez eu estava num momento muito espiritualizado meu, e eu estava numa festa, de uma amiga, e a filha dela, de 9 anos, estava lá. E aí a filha dela estava falando várias coisas, porque ela viu que eu era meio maluquinha, então ela veio me contar as histórias de fadas dela. E aí ela virou e falou: "Você acredita em fadas? Você sabia que eu vi uma fada? Você sabia que eu peguei e enterrei uma fada?" E eu fiquei tipo: "Caralho, conta essa história, tá ligado? Como assim você pegou a fada na mão e você enterrou a fada?" E aí ela me contou essa história onde ela, tipo, estava numa casa de campo. Eu não me lembro onde era, mas era no sul do Brasil. E aí ela estava brincando no mato que era em volta da casa dela e ela tinha um cachorrinho. E aí diz que o cachorrinho começou a latir e ela viu o cachorrinho pegando, mordendo alguma coisa, assim. E aí ela só conseguiu chegar a tempo de ver o que o cachorro tava matando, e ela falou que era uma fada, que tinha uma cabeça Hum. humana, que ela tinha, tipo, um corpo humano e asas de inseto. E ela era mais ou menos desse tamanho, pela descrição que ela deu, assim. E aí ela falou que ela tinha visto essa fada, ela tinha contado várias histórias antes que ela via essa fada andando, voando pela floresta antes disso e por aí. E aí ela falou que ela pegou e enterrou a fada. E eu falei: "Por que você enterrou a fada?" E ela falou: "Porque é isso que você faz, se você pega a fada morta, você enterra a fada." E eu fiquei tipo: "Caralho, caralho, essa mina tem tipo, mano, uma deusa da natureza fudida, darkness, anciã dentro dela, tá ligado?" Ela tem 9 anos e ela só fala: "Porque é assim que você faz." E aí eu comecei a perguntar pra ela como ela via as fadas, como ela identificava as fadas, como que ela sabia que aquilo era uma fada. E aí ela ficou, mano, horas me explicando, assim, horas, horas, quer dizer, enfim. E e aí eu só sei que depois disso eu fiquei tipo: "Ok, agora ela me ensinou a ver fadas, tá ligado, agora eu vou procurar, porque eu quero ver se eu consigo ver também essas fadas que ela me falou aí." Ela falou que você tinha que procurar por um inseto grande, que tivesse alguma anomalia nele. Então você vê que tem alguma coisa estranha com aquele inseto, e aí você presta atenção, porque, eles têm patinhas, porque elas se fantasiam de insetos, então algumas têm, segundo isso que ela me contou, né, que elas têm asas, algumas têm asas de abelhas, outras têm asas de mariposa, outras têm asas de borboleta. E eu achei isso fenomenal, tá ligado? E aí eu, sei lá, esqueci disso, segui com a minha vida, assim, e passou alguns meses e a gente foi pra uma viagem em Santo Antônio do Pinhal, que, mano, é montanha, né? Tipo, montanhas e pinheiros e parece o Nepal, assim, tipo, é um bagulho muito louco, parece muito Nepal, o lugar que a gente foi. E aí eu sei que essa casa era isolada no meio do nada, era tipo no meio do nada. E a gente estava lá. E aí eu só sei que, mano, a casa ficava, tipo, com umas luzes exteriores, assim, mas a luz meio que, tipo, era muito legal, era bem esse efeito. Dava 3 metros da casa e acabava a luz e só ficava a escuridão da noite, assim. E em vários Uhum. momentos, tanto de dia quanto de noite, eh, eu vi essas fadas. Eu vi borboletas gigantes, que eram, tipo,
muito, muito grandes. Eu vi uma outra que era uma mariposa daquelas, não, acho que não era uma daquelas feiticeiras que parece um pássaro, mas era uma mariposona bem grande. E a gente teve umas Aham. manifestações super loucas, assim. A gente fez um ritual Darkness em volta da fogueira e vários espíritos brincalhões ficavam fazendo os barulhos. A gente achou que a casa tinha sido invadida. Rolou um monte de coisa, cara. E, tipo assim, achamos mesmo, tipo, 5 pessoas tinham certeza que a casa tinha sido invadida ao ponto de, tipo, cruzar a casa com armas, tá ligado? Tipo, procurar, sei lá, pega um pedaço de pau aí, bora, mano, achar esse invasor. E não tinha invasor, tá ligado? Só, tipo, mano, poltergeist das fadas brincalhonas e risonhas da floresta, assim. É, ela não tá errada, né, essa menininha. Na verdade, eu acredito também que ela tenha visto fadas, porque as descrições que ela falou pra você são muito. São, tipo, batem muito com o que tem nos livros, sabe? É bem bizarro, assim. Vou até te mostrar aqui. Eu tenho um livro aqui. Peraí. Tem como virar a câmera? Tem. Eu não sei, na real, peraí. Aí. Aqui. Ó. Asas de fada. Aí tem as borboletas. Aí aqui tem umas de inseto, saca? Tipo, algumas de libélula, inseto. Bonito, era bem, E. bem essa vibe mesmo. Então, e elas no casulo, assim. E. Cara, estruturas, sabe? Tem muito a ver com o que ela falou. E Fada essa mosquito me coisa pegou aqui. que Não, a fada mosquito me atacou aqui. Só isso, pode continuar mostrando, desculpa, eu não queria cortar. não, não, isso que você falou da casa, né, inclusive eu quero muito ir para Santo Antônio do Pinhal, é um lugar lindo mesmo, É eu lindo. já pesquisei bastante sobre lá. As fadas, a maioria das pessoas que têm contatos, assim, inesperados, né, com elas, o que elas descrevem são, tipo, você ouvir que existe um grupo de pessoas por perto fazendo uma festa, ou fazendo um mutirão, ou tocando instrumentos e músicas, etc. Só que você vai ali para fora, da onde você acha que tá vindo o som, e não existe nada, sabe? Você não vê nada. E às vezes elas se manifestam dessa maneira, meio sem querer, entre aspas, né? Porque assim, elas habitam entre o nosso mundo e o mundo delas. Só que quando elas querem, elas podem se mostrar aqui, né? E quando elas querem, elas podem estar somente no mundo delas, na dimensão delas. Mas às vezes tem esses glitches, sabe? Tipo, entre mundos. E fica essa coisa de tipo, poxa, eu tô ouvindo música, mas não tem nada nem ninguém do lugar que eu tô ouvindo isso, que eu tô ouvindo gente e tudo mais. E é bem isso mesmo. Inclusive, tem histórias também envolvendo isso, né? Que às vezes elas não querem que vocês vejam elas, né? Tipo, às vezes elas estão ali fazendo a festa delas, fazendo a parada delas, e elas não querem contato humano. E existem, nesses livros de relatos de pessoas mais antigas, etc., existem pessoas que falam que viram pessoas já viram essas. Já viram, não, mas já ouviram essas manifestações assim e foram ao local e acabaram vendo alguma dessas fadas. E a fada, né, esse ser, para assim e olha para a pessoa, tipo, incrédulo, e fala: Você tá conseguindo me ver? Aí a pessoa fala: Tô. Aí a fada fala, tipo, mas você tá conseguindo me ver com que olho? Porque normalmente eles veem com um olho só, parece que é algo incomum, assim, com quem tem essas avistações, assim, de seres. Aí a pessoa fala, com esse aqui. Aí a fada vai lá, sopra e a pessoa fica cega desse olho pra sempre, saca? Tipo, tem umas paradas assim, bem Mano, maneiro. mano, muito legal. Isso eu, pô, não sou japonesa, sou só uma weeaboo renomada, assim. Mas eu sei de umas brisas de folclore japonês que justamente é muito parecido com fadas, assim. Já viu aquele anime Mushishi? Bom, óbvio, Eu não provavelmente vejo. não. Você não me passa uma vibe muito otaku. Mas, mano, é...
É um animezão que é só vários casos de folclore japonês, cara. Tipo, Uhum. e aí cada episódio é um caso, assim. E justamente tem muitas dessas histórias, exatamente como você falou. É uma lenda de tipo assim, tem uma galera local e eles falam: ó, se você ouvir o som de uma festa na floresta, não se aproxima. E se você se aproximar, não aceita nada deles. Por quê? Porque E não faz isso. E aí vai lá e a pessoa vai na festa, sei lá, bebe o saquê e ela some pra sempre, tá ligado? Porque ela vai pro mundo das é, fadas. Bom, mundo dos exatamente. espíritos, É, né? isso é algo bem comum, assim, né, dentre as experiências das pessoas com o mundo das fadas. Você realmente não pode aceitar nenhum alimento, porque senão você fica preso lá, né? Se você consumir, se você colocar para dentro do seu corpo alguma coisa dessa outra dimensão, você acaba meio que ficando preso lá, sabe? Então é isso mesmo. Muito legal, né? E eu, mano, como, mano, fofocaliana aí, preciso falar, isso é muito interessante também, porque é a troca energética, né, cara? Você aceita comida, você aceita bebida, você tá aceitando, digamos assim, uma doação daquela energia, é uma comunhão. É você beber e Uhum, comer o sangue de Cristo, né? Uma comunhão com aquele outro plano, assim. É exato. muito louco, cara. Muito louco. Caralho, costura É. várias histórias aí. Mano, papos insanos. Papos insanos. Ó, a gente tá com 1h11. Você tá com energia, você tem histórias. Quer abrir pra perguntas? Tem perguntas? Cara, eu tô de boa. Amanhã eu tenho um evento, então não vou poder ficar até muito tarde, mas tô de boa ainda. Vocês têm alguma coisa pra falar? Alguma pergunta? Tem alguma pergunta do público aí? Ok. Silêncio, faça do silêncio a tua resposta, né? É, mano, velho, gnomos, trevas, darkness. Eu sei, eu queria te perguntar uma coisa, Zara. Me diz aí, cara, É. você associa algum daimon ou entidade, digamos assim, não feérica, estritamente feérica, a esses domínios da natureza e essas coisas naturais, essas coisas mais. Não sei. O que você acha? Sim? Não? Isso é muito interessante, né? Porque sim, inclusive é a minha daimonessa principal aí, né? Que é a Vepar. Vepar é um daimon que se apresenta como uma sereia, né? Então a imagem dela é uma sereia. E, cara, é engraçado porque muitos daimons, né, se apresentam de diversas formas diferentes. Pra mim vai se apresentar de uma forma, pra você de outra, isso é comum, né? Só que Vepar, por algum motivo, sempre se apresenta como uma sereia, sabe? Eu nunca vejo relatos dela se apresentando de alguma outra maneira. E, tipo, eu piro muito nessa coisa de a gente buscar de onde veio esse ser, né? Tem seres mais óbvios, tipo Astarô, tem origens ali em Astarte, né? Essas coisas. Mas Vepar é menos óbvio. Aí, ó. Exato. Vepar é menos óbvio porque não existe uma divindade que se aproxime da energia dela ou de como ela se apresenta, assim. Só que na minha visão, né, e na minha experiência com ela é como se fosse um amálgama de diversos espíritos do mar, sabe? Espíritos de ondinas e sereias, e como se fosse também uma daimonessa que ela é uma ondina, sendo que ela rege uma parte mais densa e sombria do oceano, né? E ela é uma entidade maior ali, né? Talvez existam entidades menores abaixo dela e etc. E ela é como se fosse uma entidade sereia maior ali nesse universo elemental, né? Então, inclusive, quando eu me mudar, quando eu for ali pro mato, que é o que eu quero fazer, eu vou juntar um pouco
os altares. Eu não vou juntar completamente, mas o meu objetivo é cultuar também a energia das ondinas no geral, né? Junto com o Vêpar aí. Que legal, mano. E costura muito, muito da hora. Você nasceu com o bagulho da praia, tipo as ondinas. Eu estudei uma época sobre selkies, que são tipo aquelas sereias Uhum. irlandesas que viram foca. Elas são ondinas, inclusive? Entra nisso? Ou é outra coisa? Silk e Ondina, elas habitam o mesmo espaço, né? São seres das águas, mas não são o mesmo ser, são seres diferentes aí. Perfeito, justamente. Era a minha concepção. Eu acho muito legal essas coisas, né? Porque sempre tem uma história mítica relacionada, né? Folclórica. É... Mano, Você quer falar sobre plantas venenosas? sure, sure. Sim, mano, sim. Cara, tem bastante a ver com esse tema, né? E, inclusive, a marca que eu tô lançando tem toda essa temática, né? De produtos místicos aí, produtos de bruxaria com essa temática venenosa. E estou vendendo também ervas venenosas, né? Como a Belladonna. É Então, mesmo? aham, Legal. tenho feito estudos mais aprofundados sobre elas. E a minha marca, ela, assim, o conceito, né, nasceu aí de uma história de Giulia Tofana. Você conhece essa história ou não? E o quê? Giulia Tofana. Não, não, não conheço. Eu vi algumas das coisas que você postou. Você postou coisa sobre ela, não postou? Gostei. É, então, eu acho que eu li alguma coisa, mas fala aí, eu não sei nada, assim. Então, na verdade, eu já conhecia essa história antes, né, tipo, há muitos anos atrás, mas eu não lembro como que eu fui conhecer essa história. Eu acho que foi histórias de curiosidades históricas, etc, porque é uma história real, né, tipo, histórica, ela aconteceu. Ela aconteceu ali no século XVII, século XVI para XVII. E como é uma história muito antiga, existem vários pesquisadores que vão atrás de saber a história por completo e com detalhes, mas existem muitos gaps ali que não dá para entender, sabe, a história 100%, justamente porque muitas coisas acabam se perdendo, né? Então, existem pesquisadores que vão para um lado, pesquisadores que vão para um outro, só que a história que a maioria aceita, né, e que a maioria acha que faz mais sentido devido aos documentos que a gente tem até hoje, da época e tudo mais, jornais e tal, é que tudo começa ali com uma mulher chamada Tofânia. E essa mulher, ela vivia na Espanha, ela era uma cortesã, né? Ela era uma prostituta ali na Espanha no século XVI. Boa época. 1590, alguma coisa. E aí, essa mulher, ela trabalha ali, né, como cortesã e tudo mais. E ela tem uma filha chamada Júlia. E essa Tofânia, ela tem uma receita que passa de geração em geração de mulheres da família dela, que são receitas místicas, assim. Então ela começa a vender ali para as colegas de profissão dela algumas poções, tanto poções medicinais, tipo ungüentos para alguma alergia de pele, coisas para melhorar, sei lá, uma digestão, um É, eu ia estômago, uma falar isso, doença. enjoo, né? Enjoo é bem comum, coisa de estômago. É, sim. Então ela começa a vender coisas medicinais através de ervas, né, de plantas. Só que ela também tem esse lado mais místico e ela começa a vender algumas simpatias, algumas poções, algumas coisas, tipo, poção pra amor, pra arrumar um marido, essas coisas assim. E nisso, ela tem uma receita que ela é mais proibida, mais especial, que ela diz que passa de mulheres em mulheres na família dela,
que é uma receita de um veneno, né? Esse veneno, ele tinha uma base de arsênico com beladona e algumas Caralho. outras ervas que ela usava junto. E a Tofânia, ela tinha princípios, né, para utilizar esse veneno. Ela só entregava esse veneno para mulheres que eram abusadas pelos seus maridos, para que elas pudessem matar os seus maridos, né? Então, ela tinha essa, digamos, essa ética, né, de tipo não usar o veneno para qualquer coisa e sim para meio que salvar mulheres de maridos abusadores e etc. E isso é uma manifestação do espírito da planta, né? É uma manifestação do espírito da planta e da energia da planta se colocando aí, né? A gente pode entrando nessas brisas todas de coisas, completamente. Muito legal. Fala mais aí, fala mais. Exatamente. Ela era essa bruxona das plantas aí, das ervas, assim. E aí ela conhece um cara italiano chamado Francesco. E essa história é real, tá, gente? Tipo, não é fic, não, é real. Ela conhece esse Francesco e esse Francesco leva ela pra Sicília, na Itália. Porque esse Francesco, ele era um cara nobre, meio que se apaixonou ali pela Tofânia e leva ela pra Sicília com uma promessa de uma vida melhor. E ela leva a filha dela, a Giulia, junto, né? A Giulia é uma criança e tal, ela vai crescendo ali, né, nessa vida melhor, que ela saiu desse ambiente ali de cortesãs e foi para uma casa nobre, num lugar lindo e etc. ali na Itália. Aí, conforme a Giulia vai crescendo, a Tofânia ensina essas artes das plantas para Giulia, né? Inclusive o veneno. E aí um monte de coisa acontece, a Giulia cresce, o Francesco, né, que é o padrasto da Giulia, começa a tomar um interesse sexual ali pela menina quando ela começa a virar moça e tudo mais. E acaba que a Giulia, ela sofre um abuso sexual da parte do padrasto e ela acaba engravidando. Esse padrasto já era um pouco abusivo com a Teofânia, só que ela meio que aceitava porque ela queria dar essa vida melhor pra Giulia, né? Só que uma vez que o Francesco mexeu com a Giulia, ela resolveu usar o próprio veneno para matar o Francesco, né? E aí aconteceu, ela matou o Francesco, só que ali na Sicília, né, começaram a aparecer muitos casos de homens que estavam morrendo misteriosamente, porque ela estava, enquanto isso, ajudando outras mulheres com o veneno, né? Então começou a vir muitos homens morrendo e o veneno era um veneno que ele era muito discreto, porque ela administrava, tipo, você dá uma gota no café da manhã de hoje, aí no jantar dá outra, e amanhã dá mais uma no café da manhã. E um dia o E, cara tipo, o morre cara de vai alguma. adoecendo. Isso, ele vai adoecendo aos poucos como se fosse uma morte natural na época, né? Uhum. Não era uma morte suspeita de uma hora para outra. Então, ela estava ajudando essas mulheres lá e começa ali, já era uma época de Inquisição, né? Então começa a caçar a senhora que era chamada de Senhora da Morte ali, porque alguém estava matando diversos homens e começaram a achar que realmente era, né, alguém que estava fazendo isso, venenos e etc. E aí acaba que essa mulher, ela é morta, né, a Teofânia, e falam que a Giulia, ela foge para Roma. E a Giulia, ela continua fazendo ali, ela abre uma boticária ali em Roma, e ela continua fazendo esse veneno para mulheres. Só que a Giulia, ela começa a receber ameaça de mulheres, né, tipo, elas não têm maridos abusadores, elas têm só um desejo de separar do marido para ficar com outro, ou para ter um casamento novo. E elas começam a ameaçar a Giulia, tipo, olha, se você não me der o veneno, eu vou contar que você tem essa boticária que vende esse veneno aqui, sabe? Começou a receber essas ameaças. Só que nisso começou a aparecer de novo esse monte de morte de homem em Roma e descobriram que a filha de Teofânia, ela estava ali em Roma. E aí foram caçá-la, né? Foram atrás dela. E aí falam que ela passa essa arte dos venenos para a filha dela e tudo mais, e a história que é a mais aceita, que faz mais sentido com os documentos que a gente tem, é que ambas acabam na forca, né, mortas ali
na forca pela Inquisição. Então, tipo, esse conceito todo da marca nasce meio que dessas envenenadoras antigas que elas são meio que anti-heroínas, sabe? Tipo, elas são heroínas, mas elas são assassinas, e aí fica essa coisa, tipo, elas são legais ou não são, sabe? Mas pra mim elas são da hora, sabe? É muito da hora, cara, é muito empoderador. Você precisa pensar nas mulheres da época, cara. Pensar no que os caras. Tipo, pensa. Cara, pensa em. Pensa nas pessoas horríveis que a gente tem hoje. Imagina o que você fazia antes com todo aquele poder e todo aquele isolamento, tá ligado? Sem ter. Hoje em dia tudo tá na internet, né? Em 1500 não tava. Assim. É muito louco, cara. É um puta ato empoderador. Isso é muito maneiro. E justamente eu acho que entra totalmente na manifestação desses espíritos das plantas, aí através de médiums, né? De pessoas que fazem esse intermédio aí. Conscientemente ou não, ou trabalhando com isso ou não, mas é com certeza, porra. É o É. espírito da planta se agindo pra defender. Mano, eu tenho uma história muito legal que conecta nisso. Quer dizer, não sei. Se você quiser falar mais também, eu só vou fazer um outro break aqui, peraí. Estamos de volta. Mano, então, a história que eu queria contar é dentro dessas coisas de venenos e tals, e histórias maneiras com substâncias e espíritos e manifestações. Eu tava, mano, no primeiro ano da faculdade de História da PUC. E eu tava aprendendo várias coisas sobre a América pré-colombiana. E a gente teve um professor que foi, mano, absolutamente insano. O Fernando Londonho, mano, referência mundial, tá ligado? Dessas coisas pré-colombianas. E a gente teve, mano, um privilégio muito grande de poder aprender as coisas que ele tinha pra falar, assim. E aí acabou isso colidindo com uma época que eu tava, tipo, entrando muito nessas coisas de magia, assim, mais seriamente, né? Não tanto como um negócio, sei lá, mano, pra conseguir uns resultados mais palpáveis na minha vida, assim, né? Talvez uma coisa mais alta magia, não tanta. Se a gente pode Uhum. diferenciar isso. Mas aí o que aconteceu foi, eu descobri que os cogumelos de psilocibina, que são, mano, os principais psicodélicos tomados aí, quando a galera fala de cogumelos, em geral, eles estão falando de cogumelos de psilocibina. Eles eram justamente muito usados em rituais de todos os tipos ao longo da América pré-colombiana. E aí, dois que tinham mais me interessado era um de execução. Eu acho que era mesa asteca, mas eu não quero falar merda, então. Mas basicamente eles pegavam os caras. Cara, eu fiquei pensando no terror disso, né? Eles pegavam os prisioneiros que iam ser executados. Tipo, e aí eles davam uma quantidade, tipo, cavalar de cogumelos e forçavam eles a beber, tipo, bagulho com muitos cogumelos, assim. E aí, quando os caras estavam começando a pirar na batatinha, enquanto os caras estavam começando a pirar na batatinha, começava-se o ritual de execução, que tinha o objetivo de, mano. Eu imagino o terror de você estar prestes a morrer e você tá vendo um ritual sendo feito para sua morte e com todo aquele horror, né? Instrumentos e pessoas e barulhos. E você Sim. ainda tá sob uma quantidade, tipo. Você nem sabe onde você tá de tantos psicodélicos. E deve ser uma das piores mortes possíveis, cara. Isso daí deve ficar. O trauma dessa morte deve ficar contigo por umas 40 encarnações, tá ligado? O bagulho deve ser Exato. insano. E ao mesmo tempo, justamente com o mesmo cogumelo, tinha um ritual de comunhão lá, que eu meio que adaptei. Eu lembro que eles usavam cacau, e aí eu meio. Cacau e mel, e mais alguma coisa. E aí eu adaptei esse ritual com cacau e mel. Eu tinha acabado de ouvir, não tinha acabado de ouvir, mas eu tava entrando bastante na magia do caos nessa época. Era talvez um dos meus auges aí. É, E aí, justamente, eu falei, ok, eu vou adaptar esse ritual. E aí, a gente foi numa viagem super legal. A gente ia para uma viagem que era em Jureia, acho, que é uma ilha.
E aí a gente estava naquela ilha que tinha um monte de mato, e a casa era, tipo, do lado da praia. E aí eu lembro que a gente estava numa noite lá e eu falei: "Ok, eu vou fazer esse ritual segundo todos os bagulhos lá que eu vi". Eu comprei os cogumelos legalizado e tals, né, aqui é legalizado para uso religioso. E foi lá que eu acho que eu tive a minha primeira iniciação mais darkness, assim, mais palpável, assim. Eu acho que o bagulho começou a ficar muito louco ali, assim. Eu fiz esse ritual com mel, com o cacau, bebi junto com um chá que eu tinha desenvolvido com umas ervas, que iam harmonizar meio com o bagulho. Muitas das ervas tiravam enjoo, porque o cogumelo dá muito, muito enjoo. Eu fiz um jejum e um monte de coisa. Foi muito legal, cara. E aí o que aconteceu foi, eu lembro que as coisas começaram a ficar intensas, e aí eu tive eu precisava ir pro quarto, e eu me separei de todo mundo da festa, e eu fui pro meu quarto que ficava num canto mais isolado do terreno, assim. Eh, e aí, cara, o bagulho estava começando a ficar muito louco. Eu lembro que eu deitei no chão e eu sentia que eu conseguia reviver um mosquito. E aí eu fiquei tentando reviver um mosquito morto no chão, tá ligado? Eu tava tipo assim, tripping balls, tripping balls. E eu comecei a conversar com o mosquito, e aí o mosquito tava tipo morto no chão, ele não começou a voar nem nada, mas o mosquito falou pra eu deitar na cama, tá ligado? E aí eu deitei na cama. E aí teve, mano, um componente de magia sexual instintiva aí muito forte, que é foda aos públicos, aos olhos do público. Eh, mas pra gente não censurar nada, justamente aí o que aconteceu foi que eu tive uma transcendência, cara. Eu estava, tipo, deitada na cama, e eu lembro que eu estava, tipo, deitado, assim, com as costas na cama, e de repente eu comecei a cair. E aí eu caí, eu devo ter caído coisa de tipo uns 8 metros, tá ligado? Tipo, eu atravessei a cama, eu atravessei o chão e eu atravessei o concreto que segurava o chão, tipo, da base do terreno. E aí eu entrei no fundo do solo. Eu já li em alguns livros também de gente relatando, com relatos muito similares desse bagulho de cerca de 8 a 13 metros embaixo da terra, de você cair. É, era em algum livro do Peter Carroll, eu não me lembro qual que era, nem me lembro muito bem o que eles falavam sobre isso, mas tem vários relatos sobre isso. E aí, cara, Uhum. eu lembro que lá eu tive uma sensação absurda do meu corpo e espírito ser fagocitado pela terra. Eu lembro que antes do ritual eu perguntei pro cogumelo, eu queria saber por que que um animal não tem medo de andar na floresta à noite. Porque pra mim é muito assustador, e eu sou um animal de grande porte, então por que que pra aquele animal é suave, sabe? Hum. Sei lá, e aí eu perguntei pro cogumelo, e eu lembro que eu falei pro cogumelo que eu queria entender o que que era Deus, assim. E aí, no que eu fui fagocitada pela terra, eu virei só tipo assim, mano, um blob de energia, assim, meio circular. E eu lembro que eu conseguia projetar essa energia pela terra. E eu lembro claramente de colocar os meus olhos para fora da terra, e a grama estava aqui no meu olho, tá ligado? Eu lembro de ver toda a grama assim, e a casa era meio circulada, tipo, em volta do terreno inteiro tinha grama. E aí eu fui indo como se fosse um tubarão, tá ligado? Com a cabeça meio tipo saindo da terra, e eu fui vendo os meus amigos, e eles estavam conversando e fazendo coisas e sendo pessoas. É isso que o cogumelo me falava, ele estava falando: "Olha aí os humanos sendo humanos". Depois eles me corroboraram, eles estavam em todos os lugares fazendo todas as coisas que eu, achei que vi eles fazendo, né, nessa experiência. E aí eu lembro que o cogumelo me falou que Deus, essa foi a primeira concepção de Deus que eu tive. Era o musgo na terra, era a grama, era todos os fatores bióticos e abióticos que compunham a realidade, tá ligado? Eh, Desde a corrente do vento, o vento em si, os componentes que tem no vento, os gases que tem nesse ar, que a gente chama de ar, que inclusive são muito diferentes ao redor da Terra. Eh,
E, cara, eu lembro que aí depois eu voltei pro meu corpo e eu tinha sentido esse bagulho, mano, de transcendência muito forte, assim. E eu lembro de saber que o cogumelo, a criatura não tinha, o animal não tinha medo de andar na floresta à noite, porque ele, de certo modo, tinha Deus ao lado dele. Ele sabia que aquela era a Uhum. realidade, ele sabia que aquele era o mundo dele, ele sabia onde ele estava, o que ele podia agir, que riscos ele podia correr, que lugares são mais perigosos, que lugares são menos perigosos, que presas são fáceis. E, cara, Cara, sei muito lá. louco, Oi? muito bizarro isso, tipo, eu não sei, eu acho que eu ia me assustar muito numa trip tão intensa assim, cara. É, mas é isso, porque, tipo, cara, eu pedi pro cogumelo transcendência, tá ligado? Eu falei, eu quero ver uns bagulho louco, eu quero entender todas essas coisas. E ele falou, ok, você me aproximou com respeito, você tratou todo esse processo com respeito, eu vou te dar todas as respostas que você quiser, tá ligado? E Uhum. eu já vi muitas pessoas de xamanismo, justamente, foi nessa época que eu comecei, eu me identificava como xamã urbana e meio chamando caos, esse bagulho que tem muito Jean Fries fala disso, de um xamanismo moderno, meio freestyle, assim. Aham. É. Que eu tava falando? Mano, sim. Me identificava como xamã e muitas pessoas em processos iniciáticos xamânicos têm essa experiência de serem fagocitadas pela terra ou devoradas por animais, ou coisas do tipo que absorvam elas na terra. E Uhum. isso é uma mistura de autoiniciação e isso é também a iniciação como faziam os antigos. Eu lembro de pensar isso, eu estava muita dificuldade de encontrar um grupinho mágico assim, e eu falei, ok, então eu vou fazer como faziam os antigos, tá ligado? Eu vou pedir pra terra me iniciar, assim, eu vou pedir pra Deus me iniciar. E Cara, exato, me deu tudo que eu queria, sabe? Tipo, foi muito louco, assim, eu tenho essa experiência. E da mesma forma que pode, o mesmo cogumelo que era usado para executar, tipo, europeus de uma maneira, tipo, que vai ficar, mano, muitas eternidades aí, sim, é, foi usado para essa transcendência, assim, sabe? Que, tipo, porra, pra mim é inesquecível, foi um dos momentos mais importantes da minha vida, assim. E outro fator é que eu sou muito ruim de projeção astral. Eu tenho uma visão astral legal, eu consigo, tipo, fazer umas coisas e atuar, mas eu tenho uma clareza muito baixa nas minhas visões nesse aspecto. É um negócio muito sensorial, muito. É diferente. E essa eu foi uma também. das únicas experiências onde eu realmente, tipo, tive o que as pessoas falam de projeção astral, de você, tipo, só sair voando por aí, assim, né? Uhum. E, Eu acho que eu também só teria uma experiência mais intensa, assim, também com alguns enteógenos, sabe? Porque eu também sou mais difícil, assim, de projeção e essas coisas. Mas eu tenho vontade, assim, eu acho que faz muito sentido, porque você literalmente tá pedindo para uma medicina da terra te ensinar coisas e ela te ensina sobre a terra, sabe? É muito maneiro isso. É muito maneiro, cara. É muito maneiro. E até hoje eu não consigo desver os fatores da natureza como essas manifestações de Deus. Você vê os passarinhos abraçadinhos, aí um faz uma coceirinha no outro, dá uma mordidinha no outro. Isso não é, tipo, isso é projeção, mas assim, é aquele sentimento que você tá vendo no passarinho, ele não é falso, cara. Aqueles dois passarinhos são um casalzinho, eles moram no mesmo ninho, sabe? É claro que eles se gostam. É claro que o Sim. espiritinho dele sente essas coisas, sabe? E isso é muito Uhum. legal, assim, isso é muito legal. Sim, cara, muito legal. Amanhã, eu não sei se você viu, mas a gente postou no Insta, a gente vai ter um evento que fica em Interlagos ali. E eu vou fazer um workshop de elixires com plantas e ervas e etc. E vai ser o lançamento dessa minha marca, que eu também vou vender os meus produtos lá nessa loja da Wicca. Sabe a Wicca que tem na Liberdade? Sim, sim, já comprei, Então, tem um monte de coisa de lá. então, eu vou vender esses produtos lá também. E aí amanhã vai ter esse workshop
E eu vou levar essas ervas, né, vai ter a belladonna, também tô com produtos tipo pólen de abelhas, que são potencializadores muito potentes de feitiços, tipo, de aceleração de feitiço, de potencializar qualquer feitiço. Tem também a malva da bruxa, que é uma flor bem roxa, assim, que ela é bastante induz bastante estados meditativos e de projeção astral e tudo mais. Tem a garra do diabo, que eu já te dei também um pedaço uma vez. Tem uma extração dela aqui. Então, vai ser bem maneiro. Se vocês quiserem ir, vocês estão convidados. Inclusive, olha o que eu tenho aqui, olha o que eu tenho aqui. Ai, caralho, cadê a câmera? Fica aqui na minha mesa de cabeceira, tá ligado? Boa, boa. Mano, meu perfuminho, eu sempre passo ele no pulso quando eu preciso, mano, tipo, de limpezas e poderes. E, mano, é muito efetivo, é bem legal. Minha mãe também passa, acho bem legal. É isso aí. Fica aí o merchan. As fórmulas estão melhoradas agora e estão diferentes também. Tem alguns produtos bem diferentes. E é isso, vocês estão convidados se quiserem. Se não, vocês vêm aqui qualquer hora e eu mostro pra vocês tudo. Legal. Infelizmente, eu acho que justamente a gravação disso daqui não vai sair a tempo de, tipo, esse vídeo poder levar a galera pra lá. Ah, Não, tô falando da Laís. não, tá suave então, é isso? Então é nóis, fechou. Mano, então, da hora. Considerações finais aqui, quer falar alguma última coisa? Tá de boa, acho que eu falei tudo que eu queria. Falamos coisa pra caralho também, coisa da hora pra caralho. Nossa, haja Sim, foi conteúdo. mais. Legal. Uhum. Má, quer falar alguma coisa? Você abriu o microfone? Bom, eu queria falar que foi incrível e fazer um merchanzinho também pra Zara, porque eu tenho o óleo dela de perfeição e de umidade e o home spray de limpeza e proteção, e é maravilhoso, assim, é uma coisa que, nossa, quando eu comprei, eu senti já na caixa. Veio, né, pelo correio, porque eu moro, né, bem longe daí. E, cara, eu peguei aquela caixa, assinei, e eu pensei, meu Deus do céu. Nunca senti isso antes. Porque sempre fui eu fazendo minhas magias sozinha, nunca tive contato com outra pessoa pessoalmente ou com um item vindo de outra pessoa. Isso desde 2023, quando eu comecei mesmo, né? E, nossa, a hora assim, abri, tirei foto, já passei na casa inteira. Parece que saíram correndo as energias negativas, porque aqui é uma casa com um ambiente meio pesado, por causa tem históricos de pessoas com doenças mentais, muitos traumas, enfim, é uma casa mais pesada e que agora tá ficando bem mais tranquila. E como taróloga, né, esse óleo aqui de mediunidade, pra mim foi maravilhoso. Assim, eu passo ele, parece que silencia minha mente. Eu consigo só ouvir as cartas, como se elas estivessem falando. Ah, dá um aviso para essa pessoa aí, ou aconselha, ou puxa a orelha que tá precisando. Então, é algo muito doido. Ai, que Legal. maneiro, Marco. Legal, maneiro, mano, maneiro. Aí, se precisar de um exorcismo nessa casa com a energia pesada aí, é, eu faço, hein? É nóis. Opa, pode deixar que eu chamo. Eu É... acho que a energia ela sentou agora, depois que viu que a gente ia ficar e que ia ter que dividir as contas. Incrível, não, eu também só, porra, incrível, incrível, amazing. Mano, ok, então, mano, papos incríveis, muito bom. Várias histórias aí, vários papos loucos sobre vários tipos de usos e substâncias e coisas. A gente nem falou da belladonna, que tanto pode ser usada como veneno, como pode ser usada para induzir uma série de estados mediúnicos, se você usar ela mais leve, né? Vou também deixar na Sim. gravação que a trombeta aqui no Brasil tem um uso muito similar. Dá tanto para você morrer e ter uma trip do inferno por 5 dias, quanto eu tinha um maninho que eu conhecia que ele pegava um chá fazia chá das folhas que tem os componentes mais diluídos, e aí do chá ele bebia uma colher de café daquele chá, e aí com isso ele conseguia tratar tanto, acho que constipação,
quanto insônia. E era tipo uma colher de café de um chá que ele deixava na geladeira, meio fermentando, né, de certo modo. Muito louco. A belladonna também tem algumas propriedades medicinais assim, é muito difícil, né, você usar, porque não pode ingerir de jeito nenhum, a não ser que fosse algo muito diluído, igual que você falou, mas também tem coisas, tipo, pra cólica menstrual, pra cólica intestinal, digestão, umas paradas maneiras. Uhum, dá pra fazer um creme, né, que é uma coisa mais leve. Os ungentos de voo das bruxas da Idade Média eram todos, bom, dizem, não todos, Isso. né, provavelmente não era, mas era de belladonna em geral, né. Eh Aham. Pô, é isso, legal, vomitamos informação aqui, então é isso. Beijos na bunda aí, quem ficou até agora é foda. Se você tá vendo esse bagulho aí, se você tá aqui ouvindo a minha voz nesse momento, você é foda, tá ligado? Você tem, mano, muitos poderes aí, tá ligado? Você é uma pessoa muito pica. E é isso. Forte abraço e tchau. Galera, Vou valeu, finalizar aqui. beijo. Uh!